Apesar de capazes de ferroadas, as abelhas vivem em grande colaboração. Trabalham em conjunto para produzir o mel mais perfeito, capaz de nutrir a todas e garantir a vida. Assim como uma colmeia tem um grupo de pessoas que existe para se ajudar e encontrar sustento para viver, mesmo com as maiores adversidades. Eu e minha esposa tivemos uma perda de uma filha de 18 anos e nos primeiros dias a gente sempre tinha apoio dos amigos, mas aos poucos isso foi rareando e a gente começou a ver que a gente precisava de compartilhar essa dor. Eu sou médico pediatra e então eu me baseei nos alguns tipos, né, dos alcoólatras anônimos, dos compradores compulsórios. Quando a pessoa tem um problema, ele se associa a outras pessoas com o mesmo problema para tentar resolver. Vou pesquisar alguma coisa sobre isso. Fui para a internet, pesquisei, não encontrei nada e vi que realmente não existia um grupo de ilutados que discutiam sobre esse assunto. Então veio a ideia de nós mesmos formarmos o nosso grupo. A REDIAP é uma proposta de apoio às perdas irreparáveis. Ela nasceu a partir do desafio do meu marido e da morte da nossa filha. E a nossa proposta, então, de congregar, inicialmente, pais que tinham perdido filhos, com essa proposta da gente poder conversar, compartilhar e ter elementos para poder desafiar e enfrentar essa condição. Hoje, quase 17 anos depois, o grupo ele não se restringe a pais que perderam filhos, mas pessoas que estão vivendo lutos por pessoas queridas por morte. A minha história se iniciou na REDIAP tem exatos 3 anos, foi em março de 2012. Eu já tive perdas muito importantes na minha vida. Eu perdi a minha família de origem toda, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Não juntos, mas já perdi os 3. E a perda, digamos que foi assim mais recente, eu não conhecia o grupo anteriormente, foi a perda da minha mãe, que fez agora em fevereiro 3 anos. E logo que ela se foi, eu comecei a frequentar o grupo, levada por uma amiga. E é o que tem me ajudado nesses 3 anos, é um lugar onde eu me sinto super bem, eu busco ajuda em outras coisas, em livros, mas realmente a REDIAP é o que me ajuda mais. Eu cheguei até a REDIAP, né, em busca de um porto seguro, né, daquele período brabo que a gente passa logo no início, né, que aconteceu o acidente, né, que eu perdi meu filho e a filha também, a namorada dele, a Caroline. Então, a gente estava naquela fase assim, totalmente sem chão. Ali nós encontramos várias pessoas com histórias as mais diversas possíveis, as mais impressionantes e que nos apoiam e nos sustentam, sabe, né, nesses momentos difíceis, porque uma das coisas mais interessantes que ocorre na vida da gente quando há uma perda significativa, né, desse porte, porque a perda de um filho é muito diversa e muito diferente. É uma coisa que é muito interessante nesse aspecto por causa disso, porque parece que a vida da gente cessa naquele momento e a gente inicia uma nova jornada. Essa dor do luto é como se fosse uma cicatriz. Quando você tivesse uma ferida, ela vai cicatrizar. Não tem jeito de evitar essa cicatriz, não tem jeito de você esquecer que você perdeu um ente querido. Mas se você não cuidar da ferida, ela vai se transformar, vai se infeccionar, vai transformar numa cicatriz feia, dolorosa, vai ficar uma marca muito forte, muito pesada.
Mas se você cuidar, for lá, fizer uma sutura bem feita, essa cicatriz vai ser bem mais disfarçada, vai existir a cicatriz, mas você vai conseguir conviver melhor com ela. Não se supera o luto. Assim como a saudade, ele não acaba. O luto é a presença da pessoa mesmo quando ela não está. Na minha formação como psicóloga, eu já tinha acompanhado pessoas em processo de luto, né? Mas evidentemente que digerir o meu próprio era um outro desafio. Então, o que o APE vem trazendo é da gente buscar uma forma coerente e entender que aquilo que de fato a gente conversa, que não é uma receita e nem um modelo, mas são valores que a gente acredita e que traz para a vida no dia a dia, é algo que possa servir como uma fonte de inspiração, sim, e de força para as pessoas, né? A gente reformula essa dor, usa essa energia dessa dor para criar algo de positivo, né? A gente tem essa energia, pode agir de duas formas. Ou ela nos leva à depressão, ou ao alcoolismo, ou o uso de drogas para tentar superá-las, ou você utiliza essa energia da dor para fazer alguma coisa que realmente seja benéfico, e nós, graças a Deus, conseguimos isso com essa reunião. Então isso nos traz, assim, é até engraçado dizer isso, mas isso nos traz satisfação de ver a tanto de pessoas que nós estamos conseguindo ajudar para de alguma forma elaborar esse luto de uma forma saudável. A reunião, ela é aberta, quem quiser participar, ela é gratuita, não tem nenhum vínculo político, nem religioso, nem filosófico, é livre. E ali as pessoas vão e tem um espaço para colocarem a sua dor, compartilharem, elas vão escutar outras pessoas. Se elas quiserem falar, sim, se elas quiserem chorar, também tudo é permitido, né? Se elas quiserem apenas ouvir, se calar, também, né? E eu tenho visto nesses 3 anos que tem ajudado muitas pessoas. É um paradoxo, porque é uma troca de sofrimento, de dor, cada história ali, né? A gente acaba envolvendo muito um na história do outro, mas na hora quando termina, que a gente sai, que a gente se confraterniza e tudo, todo mundo assim se sente mais leve, sabe? Dentro desse paradoxo terrível, né, desse paradoxo de sofrimento e de dor, você tira uma luz, né, que te fortalece para o dia a dia. Então você, nos momentos assim da vida, você utiliza aqueles exemplos que são dados. A metáfora que eu utilizo para a rede é como se fosse um posto de gasolina. Muitas pessoas chegam muito abatidas, o tanque está vazio de amparo, de esperança, de presença até, da força de Deus na vida. E à medida em que há esse compartilhamento e as pessoas percebem que a dor dela não é uma dor isolada e que existem outras pessoas e que se possam inspirar, o que acontece é que essas pessoas podem tocar a viagem com o tanque um pouco mais abastecido. Às vezes eu me deparo ali com pessoas que eu acho assim que são tão fortes, e aí eu me sinto assim, sabe? Meu Deus, por que eu não tenho essa força? Eu me inspiro naquilo e tento buscar também, sabe? Então, a cada vez que eu saio da reunião, eu venho sempre com esse propósito. Você tem a oportunidade de contribuir para que o outro, né, possa também entender e começar a voltar a viver, porque é um retorno à vida, é um retorno que a gente parece, num primeiro momento, na perda, que a gente entra numa dimensão completamente diferente. Então, com a ajuda e com o auxílio das pessoas que ali se encontram, você começa a voltar a viver. Não tem nada que nos dê uma sensação de dever cumprido do que assistir à evolução dessas pessoas. Elas chegarem no primeiro dia daquela forma deprimida, mal falando, chorando o tempo todo,
e com 2, 3, 4, 5 reuniões, essas pessoas já estão completamente diferentes. Às vezes até no visual elas chegam não tão maquiadas, aí quando daí a pouco elas já voltam com de batom, toda, né, já está assim, você vê que ela realmente melhorou, ela está melhor com ela mesma e de repente o que mais dá alegria é ver que essa pessoa que no início estava completamente depressiva, de repente ela está ajudando também outra pessoa. Quando minha filha morreu, eu estava terminando, né, o meu mestrado, tinha terminado o mestrado, estava começando meu doutorado, e a primeira sensação que a gente tem é de vou largar tudo, vou desistir, a vida não vale a pena. Mas aí eu tenho uma frase que eu sempre falo lá no AP, que as pessoas gostam. Eu pensei bem e falei, eu não posso culpar a minha filha por um fracasso meu. Eu não gostaria jamais de estar hoje falando para você que, olha, eu tinha uma carreira, mas acabou tudo porque minha filha morreu. Então eu vi que para uma homenagem que eu poderia fazer para minha filha era continuar a minha vida. E mais do que isso, continuar a minha vida sem esquecê-la, jamais, mas tendo ela como uma meta, tendo ela como uma inspiração. Snow-covered hills were made. Landslide.